Boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu quero convidá-los a mergulhar no oceano da importância da internacionalização da contabilidade no Brasil. E será apresentado por mim, Jameson, o Hernandes, o William, o Rodrigo, a Vanessa e o João. Então, nesse contexto, nós iremos apresentar como introdução, que diante da globalização, da expansão dos negócios, dos grupos econômicos internacionais, eles sentiram a necessidade de criar com isso um padrão contábil internacional, que por sua vez foi fruto de todo esse processo que nós abordaremos aqui. Nós falaremos da Escola do Pensamento Contábil e Surgimento da Contabilidade no Brasil, a atual estrutura do International Accounting Standard Board, IASB, trâmite do Brasil rumo aos padrões IASB, principais empresas de consultoria e auditoria contábil no mundo, principais obrigações acessórias das pessoas jurídicas no Brasil, resultados obtidos e as considerações finais. Bem, vários autores, como por exemplo o professor Dr. Lopes de Sá e também Smith Santos, eles corroboram no que se refere sobre a primeira escola de contabilidade do mundo, ou seja, é a escola contista, conforme a figura. Entre elas, eu já posso adiantar para os senhores que a escola que fez a contabilidade brasileira foi a escola patrimonialista, ou que o professor Lopes de Sá chama de patrimonialismo, E aqui também temos a escola norte-americana, e houve a ascensão dessa escola devido à queda das escolas italianas, principalmente a escola patrimonialista. Temos aqui também a escola do pensamento contábil brasileira. Essa escola do pensamento contábil brasileira, embora genuinamente não exista uma corrente científica contábil brasileira, genuinamente brasileira, a escola do pensamento contábil brasileira foi desenvolvida no momento de alta inflação do qual o Brasil vivia. Então os contadores eles trouxeram a sua contribuição para o mundo. Essa contribuição foi ensinada aos contadores do mundo inteiro como que se contabilizava os juros, as altas inflações que naquela época distorciam os balanços. Temos aqui também a escola que sobressaiu entre as demais, conforme eu já falei anteriormente, a escola que sobressaiu entre as demais, notoriamente, foi a patrimonialista e a norte-americana. Essa, por sua vez, a escola norte-americana, ela que trouxe no mundo, ensinou o mundo como que na verdade, trouxe a contabilidade financeira, ela trouxe a contabilidade financeira e a contabilidade gerencial, através dessa escola, a escola norte-americana. E o surgimento da contabilidade no território brasileiro. Isso veio acontecer após com a vinda da família real ao Brasil, em 1808. Eles trouxeram consigo os ensinamentos da Europa, logicamente que o Brasil foi colonizado por Portugal. Então eles trouxeram da Europa, a partir de 1810, que foi ensinado como que eles trouxeram o método das partidas dobradas para o Brasil. E assim iniciou-se a ciência contábil no Brasil, o primeiro desenvolvimento da contabilidade no território brasileiro. Eu passo agora a palavra para o Hernandes da Arte. Vou demonstrar o escopo de como está a estrutura atual do IASB. Seria impossível harmonizar as normas contábeis sem que houvesse um norte, sem que houvesse uma entidade, um órgão que nos auxiliasse nessa registração. Foi aí que o IASB, International Accounting Standard Board, surgiu nesse cenário. O IASB ele pode ser muito bem comparado ao Conselho Federal de Contabilidade, ou o CFC. E também pode ser chamado de Conselho Mundial de Contabilidade por sua importância no mundo.
No slide nós vemos o IFRS Foundation, ou a Fundação IFRS, com 19 trustees, ou seja, 19 curadores, e um deles é um brasileiro, ex-ministro da Fazenda, Pedro Malan. Na ponta nós podemos ver o IFRS Advisory Council, que é o Conselho Consultivo. Ele funciona como um fórum para o IASB. E na sua formação também existia um brasileiro chamado o professor Nelson Carvalho. Atualmente, abaixo da IFRS Foundation, há o IASB, com 14 board members, que são os membros do conselho, com sua sede em Londres e com um brasileiro na sua fundação também, Mário Gomes. E é desse conselho é que nascem todas as normas contábeis para o mundo, como nós podemos ver no exemplo, o IFRS, as normas de IFRS, International Finance and Reporting Standards. E dessas normas também nascem as IFRICs, que são normas que sanam todas as dúvidas referentes às interpretações das normas contábeis. Essas normas são para um grupo seleto de empresas. Agora, as maiores empresas do mundo são as microempresas. Pensando nisso, foi criado as SMEs, que são elas tratam exatamente das matérias contábeis destinadas às microempresas. No Brasil, houve também uma necessidade de que houvesse um órgão semelhante e que pudesse trazer a realidade dessas normas para o Brasil. A partir dessa demanda, surgiu o pronunciamento contábil CPC, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, do qual o nosso colega William Ibanez dará prosseguimento ao assunto. Obrigado, Hermes. Como atender às normas internacionais de contabilidade estabelecidas pelo IASB? Como demonstrar os seus resultados de forma global e harmônica, a fim de que ambas as partes, tanto o mercado internacional quanto o mercado nacional, entrem como um acordo? Um grande desafio para a contabilidade no Brasil. A necessidade, portanto, da harmonização das normas contábeis passou a fazer parte dos principais organismos envolvidos com tais assuntos, como o Conselho Federal de Contabilidade, o CFC, o Instituto de Auditores Independentes do Brasil, o IBRACON, e a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM. Não havia regulamentação específica para as sociedades anônimas no Brasil, as SAs, o que dificultava o acesso das empresas internacionais no Brasil. A revisão da parte contábil da SAs ocorreu inicialmente através do projeto de lei 3.741, que tramitou no Congresso até se tornar no projeto de lei 121 de 2007, que finalmente foi sancionada na lei 11.638 de 2007. Tal conquista, realizada graças ao Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o CPC, foi fruto de análises cuidadosas e profundas criada pela resolução do CFC número 1055 de 2005. Publicou no Diário Oficial, reconhecendo o CPC como órgão normativo e responsável pela padronização e convergência das normas brasileiras de contabilidade, a NBCT, aos padrões internacionais do IASB. A Lei 11.638 de 2007 trouxe bastante modificações na forma de demonstrar seus ativos e passivos, fazendo com que o Brasil se enquadre a níveis de padrões internacionais. Contudo, a legislação tributária não acompanhou tais operações. Com isso, a medida provisória 449 de 2008, convertida na Lei 11.941 de 2009, trouxe o regime transitório de tributação, o RTT, que em linhas gerais é fazer a contabilidade atender os padrões internacionais, porém continua se recolhendo os impostos nos padrões brasileiros de contabilidade. A apresentação seguirá com o modelo. Boa noite a todos. No passo da globalização entre os grupos econômicos, as empresas de auditoria foram de suma importância no processo da internacionalização da contabilidade. Como inserido no slide, é válido ressaltar algumas empresas conhecidas mundialmente
e que cooperaram veementemente no processo da internacionalização, que são elas: Deloitte, Price, KPMG, Ernst Young, BDO e Trevisan. Essas e outras empresas de auditoria foram importantes no processo, pois trouxeram veracidade e transparência nas informações prestadas aos gestores das grandes companhias, auxiliando direto na tomada de decisão das empresas e, com isso, refletindo diretamente na vantagem competitiva da empresa. Ou seja, a empresa é bem vista no mercado. Agora eu passo a palavra. O que se refere às principais obrigações acessórias da pessoa jurídica no Brasil? Inclusive as empresas estrangeiras situadas no Brasil, nós temos a legislação fiscal e a legislação civil, conforme mencionado no slide. Dentro da legislação civil, nós temos o Estatuto ou Tutela Social, que são regidos pela Lei 6.404 de 76 e as Leis 10.406 de 2002. A contabilidade também é regida pelas mesmas leis, a 6.404 de 76 e a 10.406 de 2002. Os livros diários, que é obrigatório pela Lei 486 de 69. O livro Razão, que tem como exigência no decreto da Lei 556 de 1850. E as demonstrações financeiras completas, pelo CPC 26. Já na legislação fiscal, nós temos a DIPJ, que é a Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, que tem como sua instrução normativa na SRF a 127 de 98, o LALUR, que é o Livro de Apuração do Lucro Real, que é obrigatório pela Lei 154 de 47, nos decretos de 1598 de 77. Os livros de entrada, saída, apuração de IPI, entre outros, que estão no RIR e no RIP, no Regulamento de Imposto de Renda e no Regulamento do IPI, que eles são obrigatórios pelas leis 154 de 47, a certificação digital, que é pela medida provisória 2.200 de 2001 e o decreto 6.022 de 2007, e a escrituração contábil digital, que tem como obrigado pelo decreto 6.022 de 2007. Entre essas obrigações, nós temos diversas outras obrigações, que estão no nosso artigo, nas páginas 73, 74 e 75. Agora eu passo a palavra ao Clodoaldo, que dará continuidade a mais um tópico do nosso tema abordado. Boa noite, Manga. Boa noite a todos. Através de informações extraídas do IBGE e do Bacen, Banco Central, criou-se a seguinte tabela e o seguinte gráfico, a fim de demonstrar a real situação econômica do Brasil desde 2010 até 2014, falando de estimativas. Direi a todos vocês, através dos dados inseridos em slides, muito rapidamente, o que se refere ao PIB brasileiro desde 2010 a 2014. 2010, temos aqui 7,5% de crescimento do PIB, com uma ligeira queda em 2011, efetivamente, para 2,7% conforme a regra. Em 2012, temos uma estimativa, uma pequena queda de 1,6%, um pequeno aumento na estimativa em 2013 de 2,1%. Também seguindo com uma pequena queda em 2014 na estimativa para 1,6%. O que esses dados, o que esse gráfico tem a ver com o tema abordado? O Brasil é a sexta maior economia do mundo. Sendo assim, ainda ocorrerão importantíssimas atividades como a Copa do Mundo e as Olimpíadas a médio e longo prazo. Desta forma, as operações e as atividades das empresas nacionais e multinacionais instaladas no Brasil ficarão cada vez mais complexas, o que gera aí uma confiabilidade, uma credibilidade muito boa com relação à imagem do Brasil, porque o Brasil, os profissionais brasileiros vêm cada vez mais se dedicando para se adaptar às normas internacionais de contabilidade, para se gerar informações objetivas, claras, na tomada de decisão, como dita pelo nosso companheiro Rodrigo Paulo. Dando continuidade ao nosso tema, passo a palavra ao senhor Janisson. Bem, gente,
diante de todo esse processo de internacionalização da contabilidade do Brasil e do exterior, cabe ressaltar para os senhores que hoje, segundo o que pesquisamos, existem 150 países que já fizeram ou que aceitaram a convergência do IFRS, do IAS, dos padrões de IAS de contabilidade. E cabe também fazer as seguintes considerações finais, que diante desse processo foi envolvido o governo, foi envolvido também os organismos contábeis internacionais, nacionais, a sociedade, as companhias, né? E também, como não poderia estar de fora desse contexto, as empresas de auditoria e contabilidade, contadores nesse processo. As vantagens para as companhias brasileiras, obviamente, uma vez que toda essa harmonização contábil, uma vez que o Brasil ele está adaptado, o seu padrão contábil está adaptado à mesma linguagem em mandarim, em espanhol, em português e inglês, obviamente isso trará a possibilidade de mais investidores adentrar no país e trazer consigo suas rendas, logicamente, e aumentar ainda mais o nosso PIB brasileiro. Diminuição de riscos e incertezas do investidor, lógico, se uma vez que as informações contábeis estão padronizadas em quase todo o planeta, trará diminuição de riscos e incerteza do investidor. Melhor visualização das empresas brasileiras no mercado. Lógico, se realmente, volto a falar, se todas as empresas estão no único padrão internacional, terá melhor visualização das suas demonstrações ao mundo. As demonstrações financeiras mais qualificadas. Como foi abordado anteriormente, através de uma boa governança corporativa, transparência, isso dará realmente condições para que as empresas brasileiras possam ser vislumbradas no exterior. Contudo, aumentará a geração de emprego e renda e crescimento econômico para o país, lógico, os contadores e auditores preparados para desenvolver o seu papel, para gerar a economia e trazer informações contábeis confiáveis a toda a sociedade. Eu agradeço, boa noite.